Gravando! Cara, o Zoom agora ele tá com vozinha, cara. Você coloca aquele recording in progress. Nossa, não. É, eu tomo o maior susto, do nada aparece assim. Por que agora a aula está E, sendo gravada? E eu fico tipo, essa, viu? Essa, viu? Chique. Gente, então vamos nós. Olha só. O que mais aparece em questão, como eu disse no Enem, são os horizontes do solo, beleza? Estes horizontes do solo seria tipo essas camadinhas aqui do solo. Se eu volto nesse slide anterior, peraí, deixa eu pegar aqui, annotate, spotlight. Se a gente volta aqui, ó, a gente vê que cada imagem, conforme a gente vai passando por as imagens aqui, vai aumentando esse número de camadas, né? Que seriam esses horizontes que vão se formando. Então a gente pode dizer assim que o primeiro dos horizontes é a rocha, beleza? Aqui esses nomes destes horizontes, né? Então, Poxa, Maré, preciso decorar essa meleca aqui. Pô, pro Enem, cara, o Enem ele gosta desses nominhos aqui, dessas letrinhas. Então, pro Enem, pode rolar. Então vamos lá, ó. Parte dela é bem intuitivo, tá? Então, o horizonte mais profundo ali é o horizonte R de rocha. Né? R, rocha, ok. O horizonte mais superficial é o horizonte O de matéria orgânica. Né? Beleza? Ó, né? Então vamos lá, gente. Vamos falar mais uma vez a palavra que eu mais falei nesta aula: intemperismo, beleza? Então, olha só. O que é a rocha? A gente pode pensar que a rocha ali, a rocha mãe, Falar em piada ruim, né? Uma piada ruim que sempre me marcam no Dia das Mães é uma piada de geologia que é ruim pra cacete. Porque essa rocha aqui, ela pode ser chamada de rocha mãe, né? Ou rocha matriz. Né? Então, ela pode ser chamada de rocha mãe. Então, a galera sempre marca, né, o solo mandando presente para a sua mãe. Né? Então, é muito ruim. É muito ruim. É tão ruim que nem eu consigo achar graça nessa. E porque essa rocha ela pode ser chamada de rocha mãe ou rocha matriz. Então, é a rocha origem, a rocha que tem os minerais ali. Beleza? Que aqui nesse gráfico aqui, está marcado como rocha consolidada. Mas a gente pode falar o seguinte: essa rocha aqui é a rocha, né? Então, aqui não intemperizada, beleza? Então, não rolou o intemperismo ainda. Ok? Então, tá lá, rocha mãe, rocha matriz, rocha consolidada, rocha não intemperizada. Beleza? E a gente sabe que o solo, né, para ter esse solo, a gente vai precisar do intemperismo, tem que acontecer o intemperismo. Então, a gente pode separar essas camadas intermediárias em três camadas: A, B, C. Beleza? Então, da superfície lá para baixo, A, B, C. E aí, se a nossa rocha, o horizonte R, é a rocha não intemperizada, então a gente vai subindo, né? Em intemperismo, intemperizada. Beleza? Então a gente pode dizer que esse horizonte B, esse horizonte mineral que está aqui, ele já é a rocha já intemperizada, ela já passou pelo intemperismo. Então a gente pode dizer que aqui estão todos os componentes minerais que esse nosso solo vai ter. Tá tudo ali já bonitinho, beleza? Perfeitinho. Então a gente sai de uma rocha não intemperizada, passa pela transformação e intemperizou a rocha, ok? O que é o solo? A gente pode dizer que o solo ele nada mais é que a junção da parte orgânica mais a parte inorgânica. Então, esse horizonte A, ele seria aqui a parte orgânica com a parte inorgânica. Ok? Então, eu tenho o solo. Lembra que o solo ele precisa de um componente mineral, um componente orgânico, juntei essas duas coisas, eu já tenho o meu solo ali. Ok? Então, quando a gente olha aqui para essa imagenzinha, essa parte do horizonte A
Tá vendo que aqui é onde estão as raízes, é onde está aqui, né, a plantinha. Então, é o solo, ok? Já juntei essa parte orgânica nesse solo, juntei essa parte inorgânica, ok. Então, se a gente voltar um slide aqui, a gente vai ver aqui, ó, que esse solo, ele vai se formar, né? Então, a gente teria aqui a parte não intemperizada, a parte intemperismo, já está formando o solo aqui. Quando a gente olha aqui, ó, horizonte O, horizonte A, o horizonte B, que é a parte mineral, horizonte C, a rocha em temperismo, e aqui a rocha, beleza? E só por último vai aparecer essa parte aqui no meio, né? Só por último vai aparecer esse cara aqui, beleza? Que é o horizonte E, o horizonte eluvial, ou o horizonte que está entre, né, o solo e a parte mineral, ok? Então, o horizonte E é a última coisa que aparece. Então, a gente vai ter esse horizonte aqui em solos bem maduros, em solo que já teve tempo para todo esse processo. O que, que é esse horizonte eluvial? Então, a gente percebe aqui, ó, que é essa camada mais clara, ok? Então, o que, que acontece? Agora entra a nossa amiga água no nosso processo aqui de formação desse solo. Então, imagina o seguinte, gente, se eu tenho aqui, na parte superficial, na parte de cima, né, eu tenho a parte orgânica. Na parte de baixo, eu tenho a parte inorgânica. No contato dessas duas partes, né, então, no contato do que é orgânico com o que é inorgânico, vai aparecer o nosso recheio aqui, né, vai aparecer o nosso horizonte A. Então, aqui é o que está em contato entre a parte orgânica e a parte inorgânica. Se a gente só tivesse isso, o que, que acontece? Eu formei uma parte intermediária aqui, eu não tenho mais contato dessa parte orgânica com a parte inorgânica. Já era, né? Então não tenho mais contato, então já formou meu solo, acabou. Calma, Gabriel. Calma. Então vamos lá. Aí o que, que vai acontecer, gente? O horizonte B é a parte mineral. O horizonte O é a parte orgânica. O solo é a mistura dos dois. Uma vez que formou esse horizonte A, então a gente vem aqui, ó, volta para cá. Parte orgânica. Então, vou até colocar letrinhas. Então, aqui seria o horizonte O. Aqui seria o horizonte B. Aqui seria o horizonte A. Então, o O, o A, o B. Vamos por setinha para ficar bem claro o que eu estou falando. Beleza? Então, o horizonte A aqui, ele está no meio aqui, juntando a parte orgânica e a parte inorgânica. Aí vem a nossa amiga água. Como que a água vai brincar aqui? Então, a água infiltra. Beleza? Quando essa água infiltra, ela vai solubilizar essa parte orgânica e vai levar para baixo. Beleza? Então, a gente tem aqui, assim, nesse processo de infiltração, a gente está levando matéria orgânica para baixo. Essa água ela vai infiltrar, ela vai chegar aqui embaixo e ela vai começar a decompor essa parte aqui de baixo. Ela vai decompor essa parte mineral. Ao decompor essa parte mineral, ela vai trazer parte disso aqui mineral para cima, por capilaridade. Lembram da capilaridade? Capilaridade? Sim, não, talvez, não. Ai, meus tempos de químico. Vamos lá. Vocês veem também isso em biologia quando fala das plantinhas, tá? Mas isso aqui, a capilaridade, ela é mais usada quando a gente fala em química mesmo. Então, vamos pegar aqui, ó, uma determinada superfície, essa determinada superfície com água ali dentro. Então, boto água ali dentro, joguei água ali dentro. Aí a gente vai ter uma tensão superficial nessa água, né? A tensão superficial que vai fazer com que um pouquinho da água fique aqui na bordinha do copo. Beleza? Ok? Então, se você pegar qualquer copinho com água aqui, a gente vai ter esse menisco, né? Que é essa partinha da água que fica na bordinha do copo. Então, você pegar um copo com água aí, você vai olhar no copo com água, você vai ver na bordinha do copo um pouquinho dessa água ali, ok? Beleza?
Isso aqui é o sofrimento do aluno de química no começo do curso, tá? Esse aqui é o grande sofrimento do aluno de química no começo do curso, porque quando você vai medir o volume, né, os seres humanos normais, né, medem o volume por aqui, né? Mas o químico ele tem que medir o volume por aqui, né? Então, a diferença dos químicos dos seres humanos normais. Mas beleza, o que acontece aqui, gente? Acontece o seguinte: se eu modificar a extensão aqui, né, o diâmetro do meu frasco, o que vai acontecer com esse menisco? Ele vai aumentar, ele vai ficar mais alto. Então, isso aqui também você pode fazer um experimento aí, pega uma bacia, bota água, você vai ver que o menisco está pequenininho, pega um copo, você vai ver que o menisco vai estar maior, e quanto menor o diâmetro desse negócio aqui, maior vai estar esse menisco, beleza? Então, então vamos lá, vamos fazer os nossos Cs, né? Se eu diminuo isso aqui, o menisco aumenta. Se eu fizer uma diminuição ad infinitum, né, tender ao infinito nessa diminuição, o menisco ele também tende ao infinito para cima. Beleza? Conforme eu vou diminuindo o diâmetro aqui, o menisco ele vai ficando cada vez maior. Por quê, gente? Aqui a gente tem uma relação das pressões, né? Então a gente tem uma pressão externa agindo aqui e a gente tem uma pressão interna agindo aqui. Conforme eu vou diminuindo a extensão, essa pressão externa, eu vou tendo menos espaço, vamos dizer assim, para ela atuar. Então, essa pressão interna ela vai vencendo essa corrida, ok? Se eu diminuir ad infinitum esse diâmetro, uma hora a água sobe. Isso é a capilaridade. A água ela vai subir. Isso é capilaridade. Isso aparece em química, isso aparece em biologia também, quando fala lá das seivas, beleza? Então, é esse processo que a água ela vai subir, beleza? Agora, pensa comigo, meus amores, né? Se nós estamos falando desse processo aqui, se a gente está pensando aqui na questão do solo, né? Aqui a gente vai ter a capilaridade que vai fazer com que a água suba. E aí, a água vai subir, se ela decompôs aqui esse horizonte B, ela vai levar esse componente mineral para o horizonte A. Então, a água, quando infiltra, leva matéria orgânica, mas quando ela volta com a capilaridade, ela leva essa matéria inorgânica, certo? E aí, o que vai acontecendo? Se essa água está levando essa matéria inorgânica, ela está modificando a composição aqui. Ela está tirando esse componente aqui. Então, vai surgindo um novo horizonte. O que seria esse horizonte aqui? É um horizonte do solo onde a água já decompôs, já retirou esses componentes minerais e trouxe para o nosso horizonte ó. A Daniela está com uma cara de que se perdeu. O professor, então esse novo horizonte, ele é um solo que, teoricamente, não serviria para plantar, por exemplo? A gente vai Porque já plantar deu... aqui no A. A gente vai plantar aqui nesse horizonte superficial. O plantio ele está acontecendo aqui, ó. Sim, sim. Aqui. Mas, tipo assim, é só uma teoria. Tipo, não necessariamente que vai acontecer isso, porque esse solo, teoricamente, vai estar muito lá embaixo. É tipo assim, mas pelo fato da água ter tirado todo esse mineral, esse solo não está enriquecido. Ele só é um solo. A gente pode dizer que esse solo aqui, usando a palavra que o Gabriel está gostando de usar nessa aula, lixivião. Então, aqui é um processo de lixiviação, mas uma lixiviação do bem, né? Porque o que está Entendi. acontecendo aqui? A água ela está pegando, né, componentes minerais daqui e levando lá para cima. Só que conforme ela Verdade, vai ela está retirando, enriquecendo. ela está pegando, tirando o componente desse horizonte B, que é onde está toda essa parte mineral. Então, aqui está toda a parte mineral. Então, a gente está tirando daqui e está levando para lá. Se eu estou tirando aqui, eu estou decompondo, eu estou tirando um componente, é uma lixiviação. Certo? E aí está ficando esse horizonte E.
né? Tanto que a gente até vê essa cor mais clara é característico disso. Eu já retirei minerais dali, eu lavei este solo. Beleza? E uma pergunta por fora. Tem tempo para isso? Pode perguntar? Pode, se for dependendo. Se não for, a gente fala que não dá tempo. Mas vamos lá, pode perguntar. Tá. É característico realmente o fato desse solo estar vermelho na foto, né? Porque Então, dizem, né? Dizem não. A terra vermelha, ela é enriquecida em ferro, que é um mineral bom, com grande né, quantidade para de as plantas. uma grande quantidade de minerais. Aí Exatamente. aqui, Então, esse é o. Pode falar. ó, aí aqui é o horizonte E, que já foi lixiviado, e aqui é o horizonte A, que é onde a gente tem o solo. Então aqui a água ela infiltra por aqui, ela chega, infiltra, retira componentes daqui e leva para lá. Perfeito. Beleza? Então é fato, ele lavou essa terra vermelha Uhum. e essa. Entendi, faz todo Só que está sentido. voltando para cá. Manda, Gabriel. Professor, então, é que eu tô com dúvida na parte do horizonte E, que é Uhum. a parte em transição, que é é onde se está transitando os minerais do meio ambiente. Pensa que esse horizonte E, ele era o horizonte B. Só que eu retirei componentes dali e mandei para o horizonte A. Deu Então, para entender? é uma zona que, através do intemperismo, juntou mineral e perdeu esse mineral pela ação da água que levou para o solo A. Isso. E aí ele Pensa assim, virou ó, o E. ele virou o E. Porque assim, eu tenho a rocha. A rocha começa a intemperizar, horizonte C. Intemperizou, já tenho toda a composição mineral, horizonte B. Aí a água retira o mineral que vai ser necessário para formar o nosso solo daqui, horizonte E. Entendi. Obrigado, Foi? professor. Foi. Assim, note que eu estou fazendo aqui um caminho tipo passo a passo, como se fosse uma coisa ordenada passo a passo. Não é assim, né? Vocês sabem disso. A gente só está fazendo um passo a passo para tentar entender a formação desses horizontes. Ok? Ó, vamos dar uma olhada em vários solos diferentes e, como eu disse, não precisa decorar isso, não precisa encanar com isso, beleza? É só para vocês verem esses diferentes horizontes, ver essas diferentes caras aqui que esse solo vai ter. Né? Então, aqui a gente tem, né, os argissolos, amarelo, vermelho, cambiosolo, chernossolo, espodossolo. Então, cada um desses termos que estão aqui, gente, cada um desses nomes de solo, eles representam essa composição. Então, dependendo da composição do solo, a gente vai dar um nome diferente para ele, beleza? O mais comum aqui no Brasil são esses latossolos. Esses aqui são os mais comuns aqui no Brasil. Né? Então, esses aqui são os que a gente vê mais, ok? Mas todos esses caras, né, eles estão presentes ao longo do Brasil. Olha que bonitinho. Era pra estar saindo algum som? Ah, é um tum-dum-dum-dum-dum. É que a gente não tá escutando. Agora foi. Então é o seguinte, se não tiver mais nada do que fazer da vida, né? Então, tipo, se não tiver nada melhor para fazer, do tipo, sei lá, limpar o quarto, né? Você pode decorar isso aqui, beleza? Eu consigo pensar em um monte de coisa mais legais para você fazer, né? Assim, eu posso dar uma lista de coisas mais interessantes para fazer do que decorar esse mapa aqui, ok? Já apareceu questão marcando um determinado lugar e perguntando que solo é? Já apareceu. Não vou negar para você, não. Já apareceu. Mas vale a pena o esforço de massa cinzenta para você decorar isso para essa questão que apareceu uma vez na vida? Não, não vale. Beleza? Eu acho que não vale. Você ficando com isso aqui, ó,
E principalmente isso aqui. Este slide, guarde sua massa cinzenta para esse aqui, beleza? Guarda para isso, ok? Se sobrar espaço, né, você pode vir para aqui, mas eu realmente acho que não vale a pena. Capilaridade, Gabriel, capilaridade. Beleza. Galera, agora aqui, ó. Aqui, isso aqui também pode aparecer, isso aqui também é legal. Então, eu acho assim, fica com aquela imagem lá do Horizontes, vem para essa aqui, são duas coisas que são legais aqui, porque isso aqui já apareceu, por exemplo, questão, gente, desse jeitinho. Marcava aqui, ó, dava esta imagem até aqui, assim, para você, né, e pedia para você dizer, né, então aqui, vamos apagar aqui, ó, vamos, vamos tirar a cola. Então, mostrava essa imagem aqui para você e falava o seguinte, qual dos três aqui seria um solo melhor? Né? Ou também, tipo, né, caracteriza esses solos em temperismo físico, em temperismo químico, em cada um desses casos. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Vamos olhar esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui, o C, a gente vê um grande declive nesse solo. Né? Então, a gente está vendo aqui ó, um mega declive. Então, se eu tenho um mega declive, o que, que vai acontecer? O intemperismo físico aqui é tão intenso esse intemperismo físico, esse escoamento é tão monstruoso que ele vai ir detonando o horizonte superficial do solo. Né? Não dá tempo de formar o solo aqui, porque essa água ela vai levar tudo isso embora. Quando a gente for falar lá no final do ano, quando a gente for falar de domínios morfoclimáticos brasileiros, a gente vai falar dos mares de morros, né, que é a região aqui da Serra tal, as serras aqui no nosso litoral, o solo não é legal. Né? Mas Maria, tem a Mata Atlântica, tem a Mata Atlântica, mas nosso solo não é tão legal. E por quê? Porque a gente tem essa ação, né, constante, né? Esse declive ele vai constantemente ficar redetonando esse solo aqui, ok? Então, esse horizonte, esse solo C, né, que está marcado aqui, ele não é um solo legal. Ele tem muito intemperismo físico e pouco intemperismo químico. Beleza? Agora vamos pensar nesse outro cara aqui, no B. O que, que vai acontecer? Então a gente percebe que nesse cara aqui, eu vou ter o acúmulo de coisa que está vindo daqui, eu vou ter o acúmulo de coisa que está vindo daqui, eu vou ter até infiltração, mas perceba que a gente não tem um sistema de drenagem. Então, aqui nesse cara aqui, então, Gabriel, aquilo que eu tinha falado né, antes ali, a diferença do que é esse hipermeabilidade, permeabilidade e a questão da drenagem. O que, que vai acontecer aqui? Aqui vai começar a acumular água, velho. Aqui vai começar a acumular água. Aqui vai começar a acumular água. E vai acumular água, e vai acumular água, e aí deu ruim. Beleza? Deu ruim aqui também. Então, Sumaré, mas está tendo infiltração, não é bom? É bom. Só que aqui vai acumular tanta água, tanta água, tanta água, que vai prejudicar também o intemperismo químico. Vai ter tanta água ali que né, não vou ter a formação do solo. Então, onde que a gente teria um solo mais da hora? A gente teria um solo mais da hora aqui, que eu tenho uma infiltração, mas eu tenho essa drenagem. Então, não acumula água aqui. Né? Então, aqui eu vou ter uma boa formação desse solo. Então, agora a gente dá né, a resposta. Né? Então, aqui, ó, o setor A, boa infiltração, boa drenagem. Então, aqui tem a infiltração, tem a água suficiente para fazer esse temperismo e o excesso dessa água vai embora. No setor B, infiltra bem. Ok. Só que a água não tem essa drenagem, então eu vou ter acúmulo de água. Isso prejudica o intemperismo. No setor C, praticamente não infiltra. Né? Praticamente não infiltra, a gente vai ter muito escoamento. Com muito escoamento, a gente tem erosão. Né? Então, a gente tem o intemperismo físico. Beleza? Então, aqui, ó, dica do Sumaré para a aula de hoje. Não quero mais ver isso aqui, a gente já viu, já cansamos desse slide. Isso aqui. Isso aqui. Depois. Ô, caceta.
pula para cá, beleza? Agora, vamos falar dessa tal de erosão. Essa tal de erosão. Lembra, gente, que eu comentei com vocês, quando eu falei de erosão, que erosão é uma palavra chata na geografia. Se você perguntar para um geógrafo, ele vai falar uma coisa. Se você perguntar para um geólogo, ele vai falar outra coisa. Se você perguntar para um pedólogo, ele vai falar outra coisa. Então, dependendo da área que o cara trabalha, erosão para ele vai ser uma coisa diferente. Né? Por quê? Porque depende do que a gente está vendo aqui, ok? Lá na geologia, quando a gente estava falando de formação do relevo, quando a gente estava falando... Você quer perguntar alguma coisa, Elizabeth? Quer perguntar alguma coisa? Sua mãozinha está levantada? Você... Eu ia falar se você podia colocar aquele vídeo dos solos separadamente dos slides, colocar o linkzinho lá na hora de postar as aulas, por favor. Muito obrigada, professor. Ponho sim, ponho sim. Você vai ficar decorando, você não vai ficar decorando o nome. Você vai? É sério? Ô, gente. Eu arrumo um jeitozinho de lembrar por regiões, sudeste, noroeste. Dá um jeitinho. Então, já que você vai fazer essa coisa horrorosa com a sua vida, então eu vou te dar um alento. Latossolo e argilossolo são os dois mais importantes, tá bom? Tá bom? Então, muito obrigada. Tá. Gente, não precisa fazer como ela, tá bom? Então, a gente tem coisas mais legais para fazer da nossa vida, tá bom? Deixa ela, mas a gente manda um alento para ela, força. Beleza? Galera, então olha só. Quando a gente falou de erosão lá no processo de geologia, formação do solo, formação do relevo, formação do solo, formação do relevo, a gente viu essa erosão como uma das duas etapas do intemperismo. Então, inclusive, a gente classificou as formas de relevo com local que predomina a sedimentação, local que predomina a erosão. Né? Então, a gente separou lá planalto, depressão de planície. Quando a gente fala de erosão relativo a solo, né, então a gente está falando aqui desse todo o processo, tá aqui, ó, um conjunto, né, onde a gente vai estar detonando o horizonte O, o horizonte A. Então, eu estou tirando aquelas camadas superficiais do solo. Então, é a parte da desagregação, decomposição, eu estou detonando mesmo, estou transportando, estou levando embora. Então, olha só que da hora. Essa imagem aqui, se você perguntar para um geólogo, me mostre a erosão. O geólogo vai falar, a erosão está acontecendo aqui. Ó. Porque ali está acontecendo o desgaste, ali está desgastando e está acumulando aqui. Então, para um geólogo, ali é a erosão. Para um pedólogo, isso aqui, ó, isso aqui é erosão. Está desgastando o solo, já era, não tenho mais solo aqui, então tudo isso aqui é erosão. Beleza? Dica do Sumaré. Na dúvida, assinale a alternativa erosão. Beleza? Então, assim, não importa do que é a questão, não importa do que é a questão. Você tá, lógico, gente, é o que eu sempre falo. Se você sabe a resposta, assinala certa, tá bom? Né? Se a resposta é outra que não é erosão, assinala certa. Mas se você não sabe qual é, você vai chutar, mano, chuta a erosão, porque é a maior chance de você acertar, porque a erosão vai estar presente em todos os bagulho, né? Erosão é como se fosse a coisa mais simples dessas detonação do solo. Então, na dúvida, chuta a erosão. Beleza? Tá? Uma outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês. A gente tinha 4 coisas no nosso solo, né? Então, matéria orgânica, matéria inorgânica, ar e água, ok? Então, uma outra coisa que dá para a gente pensar, os 4 problemas principais quando a gente fala de solo, a gente tem 4 problemas principais que podem acontecer com o solo. É a gente zoar uma daquelas 4 coisas, ok? Então, assim, se no horizonte O e no horizonte A é onde eu tenho matéria orgânica, né? Porque aqui o horizonte O é só matéria orgânica. O horizonte A é onde tem a matéria inorgânica mais orgânica. Então, só vai ter matéria orgânica nesses horizontes, ok? A erosão zoa com isso. Os outros 3 problemas a gente vai zoar cada um daqueles outros componentes do solo. Sumaré, você falou 3, mas tem 4 aí. Né? Então, eu falei 3, mas tem 4 aqui. Então, vamos lá, gente. Lixiviação. Aê, Gabriel, sua palavra favorita. Lixiviação.
A minha intemperisma dele é a lixiviação. Cada um pode ter a sua palavra favorita aqui nas aulas de solo, tá bom? Lixiviação e laterização, ok? Então, note que a gente falou da lixiviação do bem, lá na formação do solo, aquela questão do horizonte E e tal. Mas existe a lixiviação do mal, né? Então, essa lixiviação do mal é quando esse processo dessa água que vai decompor o solo, vai retirar esses componentes e vai começar a zoar o solo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de solo ácido, um solo ácido é um solo que teve uma decomposição, perdeu os silicatos ali, e aí esse solo está ácido, ok? Então, a lixiviação, ela pode gerar esse problema no nosso sólido. Opa, posso sim, Gabriel? Esse aqui? Aqui. Isso, obrigado, já tirei. Beleza. A lixiviação, então a gente tem aqui esse processo, né, de lavagem do solo. Então a gente lava esse solo, retira componentes minerais desse solo. Se esse processo da lixiviação ele é intenso, né, a gente tem a laterização. Então a laterização é uma lixiviação tão intensa, que a gente já tirou praticamente todos os componentes minerais do solo, ficou só o que é insolúvel mesmo. Então essa foto aqui é de um solo laterizado, né? Então, isso aqui é um solo laterizado. Então, perceba que parece uma barra de ferro o bagulho aqui, né? Porque ele já decompôs, já retirou todo o resto, né, desses componentes, ficou só os componentes insolúveis. Em muitos lugares que você procurar o conceito de laterização, vai estar escrito da seguinte forma: aumento da concentração de ferro no solo. Eu não gosto de usar o conceito dessa forma, porque pode induzir a nossa cabecinha a pensar errado. Porque se eu falo aumento da concentração, dá para você pensar que eu estou jogando ferro lá. Não. É um aumento da concentração porque eu estou tirando outras coisas. Então, se eu estou retirando as outras coisas, aquela quantidade de ferro que tem ali proporcionalmente aumenta. Beleza? Porque eu estou tirando as outras coisas, ok? Então, a lixiviação, laterização. Aqui a gente tem a compactação, e essa compactação, ela é a retirada do ar do solo. E aqui a gente tem a desertificação, que é a retirada da água. Desertificação, coloca uma estrelinha, porque desertificação a gente vai falar bastante numa outra aula. Beleza? Porque desertificação, depois a gente vai diferenciar salinização, arenização, desertificação, um monte de tretas, ok? Por hora, a gente não vai entrar nesses pepinos, nesses problemas, tá bom? Então, bota uma estrelinha no desertificação, porque a gente vai voltar a falar da estrelinha. Professor, eu não entendi o que que é a laterização. A laterização é uma lixiviação intensa. A lixiviação é a retirada de componentes do solo. Se a gente vai tirando componentes, retirando componentes, retirando componentes, retirando componentes, retirando componentes, retirando componentes, até ficar o que é insolúvel, né, o que a água não consegue decompor, a gente tem a laterização. Foi? Mas, tipo, numa questão, como é que eu vou saber diferenciar? Se ele pedir, por exemplo, para você Na marcar dúvida, dois é tipos de erosão. solo. Na dúvida, é erosão. Na questão. Não vai ter numa questão uma alternativa à lixiviação e uma laterização. Garanto. Se você encontrar em alguma questão, me fala que eu te pago uma carta de cerveja. Ô, louco. É, Pena que eu ó. não bebo. Mas eu te pago um fardo de Coca-Cola. Te pago, Beleza. beleza? Porque é um elemento intenso do outro. Não tem como você ter a laterização sem ter tido a lixiviação, beleza? É como se fosse etapa do Uhum. processo, entendeu? Entendi, obrigado. Então não vai ter numa questão, não. Pode ficar tranquilo. Então, laterização, vincular a laterização com queimada, né? Então, a queimada você vai estar tirando a matéria orgânica de cima, você vai estar enfraquecendo essa camada superior. Então, isso vai intensificar o processo erosivo e pode intensificar o processo de lixiviação. Beleza? Então, você pode ter a intensificação das coisas. Compactação é a retirada do ar, né? Então, é onde está retirando o ar deste solo. Beleza? Beleza?
Ok? Normalmente, gente, aí só essa brincadeira que eu fiz com o Gabriel, né? Normalmente, laterização, ela aparece como alternativa errada em questão. É muito comum. Porque é aquela palavra que o cara lembra que ouviu essa palavra em aula, mas não lembra do que se trata. Daí fala, mano, eu lembro que o Sumaré falou essa palavra. Então, deve ser essa a resposta certa. Tá errado. Beleza? Não tô zoando, cara. É muito comum colocar a laterização como esse distrator, né? De você lembrar que você ouviu essa palavra, mas não ter ideia do que se trata. Galera, aqui 3 coisinhas que a gente vai falar, que vocês vão falar com o Bates lá nas aulas de espaço agrário, né? Que são 3 técnicas aqui de preservação do solo voltadas para a agricultura. Então, nesses 3 casos aqui, a gente está cuidando do solo para a agricultura. Então, nada mais é do que algumas técnicas de plantio. Então, aqui ó, é um plantio em curvas de nível. Então, você vai fazer um plantio aqui de tal forma que garanta, né, que a água, quando escoa pela declividade aqui do terreno, ela diminui o escoamento, né? Então, ela vai ficar aqui, ela vai ficar aqui nos canteirinhos, beleza? Não, Gabriel, compactação é retirada do ar. Retirada de água é os processos de desertificação que eu vou falar numa próxima aula. O terraceamento, que nada mais é que uma ideia de você formar áreas planas no solo, para também diminuir a declividade do solo. E a associação de culturas nada mais é do que